pais peregrinos. A distância daqui até Rock Island e ali nos levaria ao tempo dos dinossauros. Se dessemos a volta até o Equador, seria o equivalente a voltar ao início da Terra 4 bilhões e meio de anos. A busca da idade da Terra terminara e o resultado abrira uma janela para o passado. Pela primeira vez, os cientistas podiam classificar as rochas em ordem, examinar a fundo o passado da Terra e contar sua história. Assim, descobriram provas de uma jornada épica com muitas viravoltas. Mas a etapa mais importante talvez tenha acontecido apenas 100 milhões de anos após o seu nascimento, quando o planeta se tornou um mundo aquático. Quatro bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formara pela colisão de milhares de meteoros no emergente sistema solar. A temperatura era tão alta que a superfície da Terra era um oceano de lava. Mas mesmo nesse tempo, a Terra tinha começado a esfriar. A radioatividade que tanto calor fornecia declinava lentamente, abrindo caminho para a primeira mudança radical do planeta. Sua transformação em um mundo aquático. Montes Warburton, África do Sul. Essa remota região abriga algumas das mais antigas rochas da Terra. O geólogo Gary Stevens foi procurar essas raríssimas e milenares sobreviventes dos primórdios da Terra, cujo formato único pode nos contar uma história. Esta área da geologia sul-africana, na zona leste de Apolomonga, é essencial para entendermos o processo inicial da Terra. A erosão gradual ao longo das fendas e fissuras ocasionalmente expunha essas rochas primevas. Aqui temos uma rocha interessante. O formato arredondado dessa pedra aqui é muito diferente das formas arredondadas das outras pedras do rio. Ela é uma das lavas em almofada de 3 bilhões e meio de anos. A forma arredondada em rocha é resultado da lava que se formou sob a água, no oceano, há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Lavas em almofada ainda aparecem hoje na costa do Havaí, onde há vulcões ativos no leito do oceano. Esse formato único de lava constrói-se apenas quando ela se solidifica em águas profundas. Todas as rochas encontradas do período de 3,5 bilhões de anos são lavas em almofada. Quando o planeta contava com 1 bilhão de anos, a água o recobria. Mas os geólogos acreditam que já havia água muito tempo antes. – 4,4 bilhões de anos atrás. A Terra tinha 100 milhões de anos. Os meteoros ainda choviam no planeta, mas o esfriamento gradual do centro permitira que boa parte da superfície se solidificasse em uma crosta escura de rocha vulcânica. Mesmo nesse estágio primário, a água já se formava na superfície. Nenhuma rocha existe desse primeiro período, mas ficaram pequenos cristais de zircônio. O zircônio com urânio é um dos cristais que ajudam a datar a Terra. Mas esses cristais também podem reter a marca de moléculas de água. Tais marcas encontram-se nos zircônios mais antigos. Mas a origem da água no planeta permanece um mistério. À medida que a Terra esfriava, as rochas da superfície exalavam toneladas de dióxido de carbono. Muito vapor de água se formava nesse processo. Mas alguns acreditam que não seria suficiente para cobrir a Terra. As rochas, o material que se acumulou para formar a Terra seria muito seco, bastante próximo do Sol. Temos esse problema, que é entender onde o mundo conseguiu tanta água. O perito Dan Durda sustenta a teoria de que a fonte principal de água é de origem extraterrestre. A ideia hoje é que os oceanos chegaram de cima.
foram trazidos por asteroides e cometas cheios de água e gelo que açoitaram a Terra no processo de sedimentação. Tenho aqui um pedaço de meteorito. É exatamente deste material que a Terra se formou. Este pequeno meteorito contém cerca de 5% de água. E é essa água, em objetos como este, que caiu na Terra para formar os oceanos. Nisso, os cientistas estão divididos. Mas viesse de onde viesse, a água chegou para mudar drasticamente nosso planeta. À medida que evaporava da superfície, enormes quantidades de vapor se elevaram para se unir ao dióxido de carbono na atmosfera primitiva, formando mantos espessos de nuvem. Essa água em condensação causaria a maior tempestade que o mundo jamais conheceu. Raios coruscavam, trovões ribombavam. A chuva desabou sobre a superfície rochosa e continuou caindo. Choveria por milhões, milhões e milhões de anos. O resultado foi um mundo aquático. Quatro bilhões de anos no passado. A Terra agora tinha meio bilhão de anos. Mais de 90% da superfície transformara-se em um único oceano. Pequenas ilhas vulcânicas brotavam das águas. O imenso mar, muito rico em ferro, ganhou acentuada cor verde-oliva. O dióxido de carbono pairava espesso no ar, avermelhando o céu. A densa atmosfera exercia pressão suficiente para esmagar um ser humano. E fazia calor. A temperatura excedia os 90 graus Celsius. Esse mundo aquático, tóxico e hostil, assim ficaria por mais meio bilhão de anos. Mas grandes transformações estavam a caminho. A contínua atividade vulcânica provocaria o surgimento dos continentes, quando criasse um tipo de rocha totalmente diferente. E nosso planeta se tornaria de granito. Estamos no passado há 3,4 bilhões de anos. A Terra tinha pouco mais de 1 bilhão de anos. O imenso Oceano Verde continuava a dominar. As ilhas que pontilhavam a superfície não sobreviviam à fúria das águas por muito tempo. Mas tudo isso estava prestes a mudar. A atividade vulcânica submersa recrudesceu e iria criar uma rocha mais robusta, que por sua vez seria o berço dos continentes. Em áreas esparsas do globo, os núcleos primitivos dos primeiros continentes brotaram das águas. Sul da África. O geólogo Gary Stevens veio examinar as mais antigas rochas continentais da Terra. Estas são rochas especiais. Isto é um antigo granito e ele forma o núcleo do mais velho continente do mundo. Localiza-se na área de Burburton, no sul da África. Esses afloramentos erodidos são os picos do que se conhece como o Craton Kaapvaal, uma massa titânica de granito que subjaz no sul da África remanescente do início da Terra. Há 3 bilhões e meio de anos, o granito começou a aparecer em toda parte. A eclosão do vulcanismo fraturou a crosta da Terra abaixo do oceano, permitindo que a água, passando pelas fendas, atingisse a lava incandescente. A mistura de água superaquecida e lava basáltica gerou uma nova rocha, o granito, que se ergueu das profundezas para formar a primeira crosta continental. Por isso o granito é tão importante, ele é leve. Esta pedra, rocha granítica, tem densidade menor que esta, rocha basáltica.
A diferença de densidade entre essas duas pedras é maior que a diferença de densidade entre água e ar. Esta é uma típica rocha oceânica, do mar. Esta é